Krishna de Bhakti Yoga. Vamos dar continuidade ao verso da Bhagavad Gita. Hoje o verso é o verso 17, é isso? 16. Do resumo, 16? Do resumo do conteúdo do Gita, segundo capítulo. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso explica, né, sobre, fazer um resumo aqui, fala asatá, do inexistente, né, e bhava, duração, quer dizer, que não tem duração para algo que é existente, né, que é a alma, que ela é eterna, assim como também não há continuidade para que algo que é temporário, né? Essa palavra ubayo apidris tontais, quer dizer, porque os mesmos, numa abordagem científica, né? Os cientistas também concluíram isso, né? Anayo tu anayo tatua dashibi, né? Está explicando aqui no significado das palavras. Tatua, da verdade, dashibi, pelos videntes, né? Os videntes, mesmo na abordagem existencial, né, os cientistas concluíram isso. Então o verso fala, vamos repetir aqui, o sânscrito. Nasato vidyate bhavo, Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, na bhavo vidyate sata, ubayo apidris tonstas, uvayo apidriston stas, tuanayos tatuadashivi. tvanayos tatvadashi. O significado literal é o seguinte: na, nunca, asatá, do existente, vidyate, a, bhava, duração, na, nunca, abhava, qualidade de mudar, vidyate, a, satá, do eterno, ubayo, dos dois, né? Api, verdadeiramente, drista, observada, anta, conclusão, né? A conclusão, né? Isso no técnico, no Siddhanta, né? A conclusão última, como também tem a palavra ali, tatua, que é a conclusão última, né? Existem muitas verdades, mas porque existe a temporalidade da matéria nesse universo, então essas verdades passam a ser verdades relativas, né? Não conclusivas. A palavra tatua aqui tem um sentido de conclusão, né? Da verdade. Dashibi, vou ficar mais um pouquinho aqui, pelos videntes, né? Ok? Então a tradução é o seguinte: aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o existente, perdão, para o inexistente. O que é inexistente aqui torna-se sendo a matéria, né? Esse mundo formado dos elementos materiais, né? Tudo se torna assim perecível, né? Tudo torna-se temporário, né? Embora o que faz com que a matéria continue é justamente o que tem existência, que é eterno, que é a alma, né? E que não há interrupção, nesse caso, né? Interrupção para o existente, que é a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. E os comentários do Srila Prabhupada é o seguinte: né? O corpo mutável não perdura. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a cada momento através das ações e reações das diferentes células. Assim ocorrem
o crescimento e a velhice do corpo. Porém, a alma espiritual tem existência perene e não sofre transformação. Quer dizer, torna-se perene, quer dizer, eterna, né? Continuidade, ela não acaba, né? Isso levando em consideração a alma, né? Está sendo comentado aqui. E não sofre transformação, apesar de todas as mudanças porque passam o corpo e a mente. Esta é a diferença entre a matéria e o espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando e a alma é eterna. Esta conclusão é estabelecida por todas as classes dividentes da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. Então, a tese aqui dos impersonalistas não é isso, né? Eles até coadunam da mesma ideia, que comungam da mesma ideia, né? Eles também concluíram isso, né? Temos impersonalistas. A tese do impersonalismo já é quanto ao aspecto de quem conduz, né? Quando Krishna fala no verso, explicando a Juna, né? Vishate Tadanantarana. Também foi concluído, né? Bhakti Amabhjanati Abhachasmin Tattva Ataha. Tem a palavra Tattva. Também é uma conclusão, né? Que o serviço devocional ele é através de Bhakti Amabhjanati. Como é literal? É tão somente a Juna, né? Conclusão, tão somente a Juna. O serviço devocional, aí entra o serviço, né? Então, eles não veem que na segunda premissa, Vishate Tadanantaram, não é? Como eles concluem os impersonalistas. Então, essa é a tolice, né, dos impersonalistas. Achar que quem entra na alma fazendo com que você torne-se individual, ou o conceito de Ahamamrita, que eu também sou de Aham Brahmasmi, que eu também sou o Espírito Supremo, é justamente nessa sentença que ele fala, Vishate Tadanantaram, entrar, né, porque fala aí, nessa condição, né, da primeira premissa, através do serviço, você entra, Vishate Tadanantaram, você entra dentro do corpo, né, dentro da alma, e aí eles se julgam a causa da ação, né? Mas é uma tolice, como tu fala, para que ter Kriyamanani Gunakama, é mais uma tolice, né? Achar que tudo ocorre por causa da minha ação. Não. Né? Nós somos diva, né? Partículas infinitesimal, né? Partículas. E que Deus é a partícula, né? O conceito, o princípio ativo que entra, né, em todas as almas como Paramatma. Mas ele acha nessa sentença aí, Vishate Tadanantarana, que aí ele entra e torna-se Deus, né? Que não é verdade, né? Então, Prabhupada explica nesse Bhakti Amabhjanati Yavachasmin Tattva Tattvaman Tattvato Gyatva Vishate Tadanantarana. Prabhupada tece um comentário exatamente explicando isso. Os impersonalistas pensam que ao fato de você entrar, né? A alma entrar, então você torna-se Deus. Mas você entrar no humor, né, da primeira premissa, que é o serviço. Quando você torna-se, né, com essa fé implícita no mestre espiritual, que é a condução para a gente conhecer Krishna. Porque a gente, só pela misericórdia do mestre espiritual, né, como no verso que ele estava comentando hoje, né, de manhã, Brahmanega Vihastini, Brahmana Brahmeti Kora Bhagavan Diva, que Diva, né, nós somos partículas divatmas, e existe o Krishna como Paramatma, nós somos divas, e Krishna é a Divatma, que testemunha e ortoga as bênçãos, né?
Então esse verso fala que a alma está viajando em milhões e milhões de corpos, né, dentro do universo, como uma bola de peteca, né, que vai e volta, em 8 milhões e 400 mil espécies de vida, né? Mas porventura, né, ela se encontra com um mestre espiritual bona fide, né, um mestre espiritual fidedigno, né? Então ele pode receber essa planta que é o cultivo do nosso amor para com Krishna, que é a planta do serviço devocional na forma da lata bídia, né? Da planta, né? Então o que é que um jardineiro, quando pega uma semente, né, e ele quer colher frutos dessa árvore, né, ao plantar? Então ele vai ter muito cuidado, não é isso? Ele vai cultivar, fazer um cultivo, fazer uma rega, vai podar, vai tirar as ervas daninhas. Esse é o processo de Bhakti, né? O Bhagavata fala Tatchadadana Munayo, Gyana Vairagya Chaya. Ele fala que um estudante seriamente inquisitivo, ele tem fé implícita, né, tanto no que o mestre espiritual está falando e no que Krishna está originalmente falando, né? Como aqui, por exemplo, ele está comentando, a Prabhupada está comentando que é esse mestre espiritual fidedigno, né? Então aqui Prabhupada continua esta diferença entre... Entrou aqui um logomarca aqui dentro do... Como é que tira essa logomarca aqui no meu painel aqui? É só tirar, essa diferença entre a matéria e o espírito. Essa é a diferença entre a matéria e o espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando e a alma eterna. Esta é a conclusão estabelecida por todas as classes de videntes da verdade, tanto impersonalista quanto personalista. Foi aí que ficamos, né? Agora, no Vishnu Purana são as escrituras antigas, né? Por isso que a gente também tem que retratar com as antigas escrituras na forma dos Puranas, que também são Vedas, os Puranas, né? 2:12-38 declara-se que Vishnu e suas moradas todos têm uma existência espiritual auto-iluminada. Jyotisim Vishnu Bhavanati Vishnu. As palavras existente e não existente refere-se somente ao espírito e matéria. Esta é a versão de todos os videntes da verdade. Se a gente não ouve os Puranas, né, ou a prática desse conhecimento que foi dada, né, como explica também no terceiro canto, que explica, né? Não, isso é Bhakti Mitacina, né? Shruti Smriti Purana de Pancharatika Vidivina. A Kantiki. Se a pessoa não conclui tanto Pancharatika, entendendo, né? O conselho devocional é dado em 2 trilhos, né? A parte de Pancharatika e a parte de Bhagavata Vidya. Se eles desconhecem ou se eles não aplicam, não seguem, né, os Puranas, as escrituras, então vai tornar-se, esse verso conclui, que vai tornar-se um estorvo na sociedade, vai tornar um caos na sociedade. E mesmo que eles façam, né, todo um teatro, né, assim, dá um show, né, assim, de Bhakti, né, assim, se transvestem, né, assim, entendeu? Se transvestem de devotos, né, se passam, né, usam a roupa para se colocar numa posição de devoto. Mas Prabhupada, o verso conclui esse verso, né? Shruti Smriti Purana de Pancharatika Vidivina Kantiki Hare Bhakti. Hare Bhakti é mais ou menos essa performance, né? Fazer só um show de Bhakti, né? Aí pula, né? Canta, né? Assim, quantos bate com a cabeça na parede. Hare boa, entendeu? Mas só essa performance não vai adiantar, né? Por isso que Vishnu é conhecido como um mantenedor. O que vai denotar que você
realmente é esse devoto é se você continua, né, sistematicamente, através do sadhana, através das regras, dos princípios, né, cantando a japa, entendeu? Até realmente colher dessa árvore, né, fruto que lá atrás, né, você pegou quando prometeu na arena, né, de sacrifício, né, na arena, na sua iniciação, que eu vou prometer em seguir, né, assim? Seguir esses princípios. Né? Quando eu levo em consideração isso, né, eu coloco esse ponto, isso não quer dizer que isso não possa haver quedas, né? A quedas pode haver, entendeu? Mas se eu estou sincero em continuar, então eu posso me levantar, né? O que acontece quando a pessoa cai, né? Ela se levanta e continua, né? Assim, entendeu? Agora, se ela der vazão e colocar dessa queda a sua desistência, a falta de fé, aí Krishna não pode fazer mais nada. Aí você só vai entrando no mundo da matéria, né? E os conceitos da matéria, como a gente está vendo aqui, ele não é conclusivo e tende a se perder, né? Mesmo a sua conclusão se torna material, né? Porque sua inteligência fica voltada às buscas dos anseios, né? Do empreendimento com a matéria. E tudo isso acaba, todas as ideias, todo o conceito da mente, da inteligência, tudo isso se extingue, né? Acaba. Não é assim? Então, se nós formos sinceros, né? Vamos usar da inteligência, a verdadeira inteligência de um sábio, né? Que é justamente se conectar com Krishna, né? Focado em Krishna, né? Vivasayatmika Bodhi Keha Krunandana, focado no filho de Nanda Maharaj, que nesse caso aqui é Krishna, né? Não é isso? Então, como eu falei, então essa performance, simplesmente uma performance de Bhakti, né? Akanti Hari Bhakti Pataiva Kalpate, né? Conclui esse verso do Bhakti-rasa-mrita Sindhu, que é só mais um caos, né? É um caos. Torna-se um caos para ele mesmo e um caos para a sociedade, né? Por isso que para ser um representante, né, de Srila Prabhupada na cultura, na ISKCON, tem que ter muito exemplo, tem que dar muito exemplo, né, para que as pessoas não caiam na condição de contestar e colocar tudo no mesmo panteísmo, né, de colocar todo mundo no mesmo que tudo é igual, né? Não, tudo não é igual, né? Agora a gente tem que tomar essa consciência para não ficar por aí desvirtuando, né? Perdendo a oportunidade de dar seu próprio exemplo, né? Então, ainda falando, as quedas acontecem, mas a própria Escritura também explica, né? Ou com desejo, ou sem desejo, ou com desejo de liberação. O que você não pode é parar, né? Parar com o processo, né? Isso chama-se Tivrena Bhakti Yogena Jeta Purushampara, né? Por que parou, né? Parou por quê? Por que vai parar? Não, mesmo com as quedas, com desejo ou sem desejo, temos que continuar em frente, seguindo, porque numa hora Krishna vai nos abençoar, por causa do nosso esforço, desejo sincero, isso vai acontecer, né? Então, depois, este é o início. Vou mais para cá. Não está indo mais porque travou aí. Agora vai. Este é o início da instrução do Senhor às entidades vivas, né? No caso nós que somos divas, né? E Krishna é Jivatma, né? Que estão perplexas devido à ignorância,
a influência da ignorância. Então é isso, Prakriti Kriya Mananiguna Karma Sarvasya, né? A alma confusa, ela se acha proprietária de suas ações, quando na verdade ela está sendo levada a cabo pela própria natureza, pelo guna e pelo karma, né? Então isso se deve devido à falsa identificação, ou devido a que isso chama-se falso ego, né? Ahankara. Então a remoção da ignorância envolve o estabelecimento, olha, a remoção, né? Tirar a avidya, a ignorância, envolve o restabelecimento da nossa relação eterna entre o adorador e o adorável e a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas, que são partes integrantes, e a suprema personalidade de Deus, né? Avidya significa ignorância, né? Então, um verdadeiro sábio, aí sim, agora vai entrar aquele verso, Vidya Vinaya Sampane, né? Ele tem uma visão de igualdade, né? Na Shuchati, na Kakshati, Samasarveshu. Essa visão de igualdade. Ele vê quem? Gaive, ele vê a vaca, Hastini, vê o elefante, né? Assim? Ele vê o gol, vê a vaca, vê o Hastini, o elefante, cidade de Hastinapura, né? Cidade dos elefantes, assim? Hastinapura, né? Que é a atual Delhi, né? Ali é todo um dama sagrado ali, né, em Delhi. Hoje vive muito pervertida, muito como qualquer centro urbano hoje, ocidental, né? Mas ali, a própria cidade dos elefantes, a antiga Delhi, né? Então, esse verso que uma pessoa vidente, uma pessoa sábio, ele vê com a visão Brahmane, Gaivi, Hashini, Shuni. Quem é Shuni? Quem é Shuni? Né? O cachorro, Pankecha, e o comedor do cachorro. Ele vê todos sem diferenças, porque ele vê Deus, não é assim, no coração de todos. Então, ele não faz acepção, ele não faz nenhuma discriminação, né? Porque ele vê Krishna no coração de todo. Ele vê do Brahmana, aprazível, cortês, educado. Brahmane Gaive vê a vaca, Hashini o elefante, Shuni vê o cachorro, Pankecha, né? Comedor do cachorro. Aí conclui Samadashinaha. Sama tem uma visão de igualdade para com todos, né? Então, consequente, ele vê, né, o adorador e o adorável, e a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas, que somos nós, né, Brahman, Krishna é o Parambrahma, né, que são partes integrantes, e a suprema personalidade de Deus. Eles se entendem como são partículas separadas do Krishna, não separadas, né, mas condicionadas, né, em que Krishna é a testemunha e quem outorga todas as bênçãos, né? Então ele sabe, quem tem consciência vê. Então se livra de quê? Livra da influência da ignorância, né? Dos modos. Manchayovya Bicharena Bhakti Yogena Sevate Saguna Samatityatam Brahma Bhuyaya Kalpate. Ele transcende a influência dos modos e se coloca na posição de Brahman, de espírito. Quando se vê na posição, né, não sofre a influência, mas se colocar na posição de espírito não é tão fácil, né? Depois de muitas sadhanas, depois de muitas regras, né, ocupando, né, verdadeiramente em serviço, né? Então, a diferença entre, aí Prabhupada continua, a pessoa pode compreender a natureza do Supremo. Aí vamos entrar a contextualizar o Jama Karma, né? Chamei de Viana, é assim? A pessoa pode compreender a natureza do Supremo.
Aquele que conhece o meu nascimento, chamei de Vian, que são transcendentais, né? É assim? O que mais? Verso. Ele pode compreender. Jamakarma Chamedivyam, Evan Yuveti, o sânscrito não lembra. Evan Yuveti Tatuatoha, Tyaktua Punajama, ó Ajuna, nessa condição, quem conhece meu nascimento, ao Jama, Tyaktua Jama, ao voltar a nascer nesse mundo, Tyaktua Punah, sou Ajuna, transcende, né? Não precisa vir nesse mundo no ciclo de nascimento. Por quê? A primeira premissa, a primeira sentença é que Jama, Karma, Chamedivyam. É o que está sendo falado aqui, né? A pessoa pode compreender, né? Entendendo que a alma é eterna e serva de Krishna, que a nossa posição eterna é de Satitananda, né? É um restabelecimento da nossa bem-aventurança, felicidade e eternidade. Então, compreendendo a natureza do Supremo pelo estudo completo de si próprio, né? Aí vai entrar um pouquinho de boa vontade, né? Para poder perceber qual a diferença de um corpo vivo e um corpo morto, não é assim? Não precisa ser muito cientista, não. Ver que as energias funcionais do corpo morto não tem mais, né? Um carro, né? Fazendo essa analogia, Yantra Rudrani Maya, o corpo é como uma máquina. Se você tira do carro, acaba o combustível, o que vai acontecer? Todos os outros sentidos do carro, da parte da mecânica, não vai funcionar. Porque o combustível é um princípio ativo, não é assim? Por isso que a palavra Chaitanya traduz como princípio ativo. Sem a presença de Krishna Chaitanya em nossas vidas, dando o combustível, né, necessário para a gente pregar, não vamos poder. Então, o princípio ativo aí é Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele fala a diferença entre o Supremo e compreendido em termos de relação entre a parte e o todo. Nos Vedantas Sutras, né, as escrituras, bem como o Srimad Bhagavatam, o Supremo é aceito como a origem de todas as emanações. Chansa Kalapunsan Krishnastu Bhagavan Swayam. Tem Suansha e Suansha Kala, né? A gente são as partes parcelas e Krishna é Krishnastu Bhagavan Swayam. Ele, como o Chaitanya Mahaprabhu fala, como o seu Brahma fala, né? Sarva Karna Karanam, né? A causa dele é ele mesmo, né? Mas que nós somos Satitananda Vigraha, né? A nossa forma é igualzinha de Krishna em qualidade, mas Krishnastu Bhagavan Swayam, ele é a causa dele mesmo, né? Govinda de Purushantamaham Bhajami. Fala. Essa frase anterior que falou sobre a pessoa entende a natureza do Supremo, né? Sim. Estudando completamente a si próprio, né? Como falei, a pedriça, o Baiô, como falou, os concluíram, né? Eles concluíram que... Aí ele continua dizendo, assim ele entende a diferença, né? Diferença. De que deles, de si próprio, do Supremo, né? A parte parcela. Isso, a minha pergunta é, isso seria um pouco de Sambandha Gyana? Sim, o primeiro entendimento, né? Sambandha. Como pode... A primeira diferença. Depois você vai ter que se entender como Brahman, é como nos 9 processos, né? Primeiro, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, lembrar, entendeu? Mas depois, na segunda parte, entendeu? Até chegar a Atma Niveda, é a segunda compreensão. Então, isso não é mais Sambandha, não é só a pesquisa, esse entendimento. Aí vai ter que enfrentar Bhakti Yoga Prayojita Janayata e a Shubha Iragena, né? Aí vai ter que ter entendimento científico, positivo, para se poder fazer renúncia. Só uma pessoa muito conhecedora da filosofia, da ciência, é que vai poder fazer renúncia, né? Gyana e Vairagya, né? Por isso que o estudante seriamente inquisitivo, ele estuda a filosofia baseada no Bhagavatam,
né, no que está ouvindo dos sábios, né? Bhakti Shruta Grihitaya. Então, Sambandha, né, depois qual é a segunda estágio? Abhideya, que já é você agindo, né, como se fosse Vijnana, né, colocando na prática o conhecimento, que é a Abhideya, e depois Prayojana Siddhi, né, assim, seguindo um Guru Kripa Prasad Paya, de novo, por misericórdia do mestre espiritual, ele pode levar-nos, né, oferecer o nosso serviço, muito minguado, né, muito capenga ainda, mas ele eleva isso a Krishna, e Krishna, por misericórdia de um mestre espiritual fidedigno, pode, por Guru Kripa, né, porque nós não somos nem somos Nityasbadas, mas pelo Nityasiddha, seguindo o Nityasiddha, podemos tornar Nityasiddha, por essa misericórdia, né, do mestre espiritual. Porque a gente não conhece Krishna, né? Mas a gente pode se esforçar para poder conhecer o mestre espiritual, no caso, Srila Prabhupada, porque na misericórdia dele motivada, como eu estava vendo uma aula, né? Quem é que sabia do aparecimento de Krishna? Jamais. Quem é que a gente, agora a gente aqui no Ocidente sabe que tem um dia que Deus nasceu, Deus apareceu, jamais. Mas até então, quem sabia disso? A gente via, né, como dezembro como sendo o dia de natividade, mas é o dia de Deus? Não, Deus que é o aparecimento de Jesus Cristo, né, eles falam, né, Natal, né, entendeu? Mas mesmo assim nem é, porque a data do aparecimento de Jesus Cristo nem foi em março, fevereiro e março. Então falta além por ser uma data que foi criada pela própria igreja, né, no período, qual foi o período canônico, tem história, né, como isso se deveu, né, a história do Natal. Então, sim, aí você entra no aspecto da pesquisa como iniciante Sambandha, depois entra no aspecto de Abhideya, depois ela conclui com Prayojana. Conclusão. Como o senhor traduziu esse Sambandha, assim, para a gente que não é familiar com sânscrito? Sambandha seria uma pesquisa científica sobre o eu e a natureza divina? Sim, isso os cientistas passaram também, né, Sambandha, pela pesquisa, estudando o Atma, a molaridade eles mesmo concluíram aqui, o Padre comentou aqui no verso, aqui na... Legal. Eles falaram que mesmo os cientistas, ele vai falar mais aqui embaixo, quer ver? Então, os seres vivos, portanto, são sempre subordinados. Não, ele ainda está falando aqui que, embora não haja diferença entre a energia e o energético é aceito como supremo e a energia, a natureza, é aceita como subordinada. Os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo. Nós não somos amos, somos servos, não somos purushas, somos prakriti. É uma falsa identificação achar que nós somos desfrutadores. O desfrutador é sempre o purusha. Bhaktarandjagya está passando. Sarvaloka Maheshvara. Krishna, que é o beneficiário último de todo o sacrifício, a austeridade. Está fora de cogitação achar que quem construiu essa casa aqui, ele não construiu para o seu prazer, né? Quem construiu essa casa aqui foi nada mais, nada menos que o próprio arquiteto que construiu aqui praticamente toda a Avenida Paulista, né? Que é uma família Martinelli, né? E é dito que ele construiu essa casa para sua mãe, que morou aqui no começo do século. Essa casa é muito antiga, então está fora de cogitação ele como arquiteto, criador, de achar que isso não fosse para o seu desfrute, né? Entendeu? Tudo é feito para o seu desfrute. Então Krishna também criou esse mundo para que nós, lógico, pudéssemos também desfrutar, mas em consonância, né, com as regras, né, assim. Às vezes a gente vê aqueles caseiros, né, assim, que ficam naquelas mansões, né, assim, e toma conta, como na própria casa da dona Seda, né, assim, né, da Priya, né, assim, que há 40 anos, 50 anos, ela sempre manteve ali um caseiro, né, assim. Mas se o caseiro também conhece que ali ele não pode abusar, conhece as regras, ele pode ficar ali a vida inteira usando, mas a proprietária também não está deixando, limitando ele de desfrutar, né? Pode usar a piscina, pode, né, assim? Ele
priva. Posso trazer, desde que a pessoa tenha consciência, né? Liga, olha, eu estou levando minha família hoje, eu posso usar a piscina? Ela pode, tudo bem, olha, cuidado, entendeu? Não vai negar, Deus não vai negar que a gente use. Agora, quando a gente usa de forma arbitrária, é assim, aí essa que é a ignorância, né? Porque não reconhece a parte e parcela que é o proprietário. Ou seja, você não dá os créditos, né? Assim, quando você escreve algo, né? Assim, você não tem que, né, colocar os créditos, né? Agora eu botei aquele vídeo, né, que eu botei, aquele filme de 1 minuto, né, que mostra sobre a compaixão, sobre a natureza e a consciência, que é no elevador, né, que o elevador, ele na hora que entra, está prestes a descer, né, para ir para o térreo, e aí entra mais uma pessoa, e aí a capacidade do ambiente, né, do elevador, ele não comporta, né, assim? E aí fica todo mundo, né, assim? Fica todo mundo ficando, e agora? Quem vai deixar para diminuir o peso para que o elevador possa se movimentar, né? Porque o peso ultrapassou. E aí depois de muito tempo, né, assim, estou dando esse exemplo, porque é um exemplo muito, assim, significativo, né? Aí a pessoa, uma pessoa vê a questão da consciência, né? Vê que ninguém quer. Ela que estava mais necessitada pelo tempo, pelo horário, ela termina abnegando, né? Saindo, renunciando, e sai do elevador, né? E o elevador vai fechando e ela vai olhando, né? Tipo assim, por causa de 1 minuto, por causa de isso não vai ser nada, né? Para minha vida, né? Você fez uma análise, não foi nesse vídeo, você falou algo, né? Isso eu só estou falando esse exemplo, né? Porque esse vídeo, por causa da questão do crédito, né? Do crédito, ele ficou sem ser licença autoral, né? Sem ser da autorização. Não consegui postar esse vídeo, né, na minha página, porque tem que dar o crédito. O problema é esse, quando a gente não dá o crédito a Krishna, então tudo fica perdido, né? A gente fica sem uma falsa identificação que eu que sou o Criador, né? Então, os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo, como acontece no caso do amo, do servo, né? Aí vem bem a calhar esse exemplo, essa analogia que foi feita, né? Eu fiz sobre uma pessoa que trabalha como um servente, né? Numa propriedade onde ele é ali que toma conta, né? Caseiro, servo, né? Então, como acontece no caso do homem e do servo, ou do mestre espiritual e do discípulo, tal conhecimento claro é impossível de compreender sobre o encanto da ignorância. Em Maya, envolvido nesse mundo, dificilmente você vai, né, ter essa discriminação, né, assim, do servo, do mestre espiritual e do discípulo. Tal conhecimento claro é impossível de compreender sobre o encanto da ignorância, e para exterminar tal ignorância, o Senhor ensina na Bhagavad Gita para a iluminação de todas as entidades vivas em qualquer época, né? Mesmo nas eras, em qualquer era, Krishna vai estar sempre iluminando, né? Nos iluminando. Agora, lógico, né? Com a tendência de Kali Yuga, a nossa parte, né, vai cada vez mais envolvendo na matéria, e aí parece que Krishna não está nos iluminando, tá, mas para quem quer, né, sair da ignorância. Então, com o avanço de Kali Yuga, agora fica muito mais difícil, né, o que era perceptível tão facilmente na Treta Yuga, né, na Dwapara Yuga, né,
pela influência de Maya. E agora, as pessoas envolvidas, né? Então, a percepção torna-se mais obscura. Mas, se pelo menos formos inteligentes, como os cientistas, né, estão fazendo a conclusão agora, né, muitos psicoterapeutas, né, ver sobre essa influência da energia, né, sim? Né? A oração, muito que nem acreditavam sobre isso, ele já faz um juízo, faz uma consciência de que existe uma influência por trás, né? Inclusive os cientistas, não só na abordagem espiritual, mas mesmo na abordagem existencialista, ele já vem estudando, né? Vendo o estudo dos Vedas, e estão conseguindo ver, né? Que tem algo muito importante atrás de todo esse conhecimento. Então, é isso aí. É um verso técnico, não é mais, que demonstra que com a nossa inteligência conectada com Krishna, tudo torna-se possível, né? Assim. Ok? Tem alguém, alguma coisa mais? Algum comentário? Não, a gente pode reler o verso novamente, né? E aí podemos finalizar. E concluir. Então vamos lá de novo. Mostrar aqui o verso para a galera. Então, na Sato Vidyate Bhavo, na Bhavo Vidyate Sata, o Bayo Apediton Stas, Tuanayon Stato Adashibi. O que significa isso? Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o existente. O que é inexistente? O corpo material, formado dos elementos materiais, né? E que não há interrupção para o existente. O que é existente? A alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos, né? Inclusive os cientistas também concluíram. Ok? Ok. Então, nosso obrigado, né? Ventura, quem está nos assistindo. Esse programa acontece de terça a sexta, né? De terça a sexta-feira. Estamos começando nesse formato aqui, de terça a sexta. E a ideia também é fazer com que as pessoas presenciem, vindo presencialmente, né, aqui, né? Mas também podem nos assistir pelas páginas, né, do Facebook, do Instagram e do YouTube, né? Do YouTube, isso. Então tá. Muito obrigado a todos, uma boa noite e Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.